Tristeza. Tristeza é. É só a palavra, cara. É a palavra do momento. Não só pra mim, mas como eu imagino pra todos os flamenguistas. Não com o time, mas com o que aconteceu. Não acho. Ai, tinha que voltar o pênalti. Não acho isso. Eu só acho que o sentimento de tristeza agora é. De que tava perto, tá ligado? Tão perto, mas tão perto. Acho que um clube brasileiro nunca chegou tão perto e não ganhou, né? E é o PSG do outro lado. Hoje também serve pra gente analisar o que é esse mito do time europeu e quão bom foi o Flamengo dessa temporada. Vamos falar sobre a derrota nos pênaltis do Flamengo nesse Mundial. De novo, eu já fui zoado em live, provavelmente eu vou ser zoado a semana inteira. Acontece, faz parte do futebol. Só que hoje eu vou dar minha análise sobre o que foi esse ano do Flamengo. Felipe Luiz, Arrascaeta, tem um espacinho especial. Eu ainda vou fazer uma menção pro elenco em geral do Flamengo. É... Não tem como analisar uma partida dessa também, rapaziada. Falando de analisar a partida, não tem como analisar uma partida no sentido onde tem um time muito superior que o outro. Vamos ser sinceros aqui. No meio do ano, tem chance, teria até uma possibilidade da gente propor mais jogo. Mas no final do ano, quando a gente inverte, né? No meio do ano, com a Copa de Mundo de Clubes, eles falavam que a gente tá no final de temporada, tudo mais. E por isso que eles davam uma justificativa. O Chelsea usou contra o Flamengo, o PSG usou contra o Botafogo, enfim. E agora a gente usa essa justificativa. A gente tá no final de temporada. É bizarro também a diferença, tá ligado? 74 jogos que o time titular do Flamengo jogou. Mas eu não dou desculpa nisso. Tô querendo jogar desculpa nos jogos jogados. O que foi esse ano? Não. O Flamengo perdeu para um time muito melhor que ele. Muito melhor que ele. E a diferença de alguns jogadores é bizarro. Não quero falar mal também dos jogadores do Flamengo, porque é só orgulho de cada um deles. Eu não vou chegar aqui também e falar assim, pô, jogamos de igual para igual. Não tem que se orgulhar de uma coisa dessa. É ganhar ou perder. E o Flamengo perdeu. Só que o que me orgulha é como os jogadores do Flamengo encararam tudo isso. A gente sabe que a temporada brasileira é muito grande, o calendário do futebol brasileiro é horrível. Porém, o jeito que cada um deles encarou isso, eu acho que foi de maneira de peito aberto, sabendo os limites, se organizando pra cobrir um cobrindo o outro. Cara, eu já vou falar sobre cada um dos jogadores, quer dizer, um elenco geral e puxar alguns jogadores depois falando do Felipe Luiz, da Arrascaeta, mas eu acho que cada um deles tem que estar orgulhoso com o que foi o ano deles. Campeão da Copa do Brasileirão, campeão da Libertadores, e agora por pouco não saem campeões do Mundial, que seria uma conquista que eu acho que marcaria cada um desse elenco, marcaria na história do Flamengo e seria um feito, na minha opinião, histórico. Histórico. Com tudo que o futebol é hoje em dia, irmão. Que nem o Botafogo ganhando do PSG, o Flamengo ganhando do Chelsea, o Fluminense ganhando da Inter de Milão. São feitos onde, cara, tem que ser relembrado, tem que ser é, guardado como um feito muito grande. Por quê? A diferença é absurda. A diferença de valor, de negociações, é muito absurda, cara. É muito absurda. E, cara, dá pra perceber isso nos jogadores, cara. No preparo dos jogadores. Cara, o time do PSG, cara. É uma loucura, cara. É uma loucura o que aquele time faz. O jeito quando eles perdiam a bola e voltavam pra defender era coisa de maluco, cara. O que o Nuno Mendes joga? Se alguém tinha uma dúvida de como o Nuno Mendes jogava, se alguém ainda tinha uma dúvida de por que o Nuno Mendes é o melhor lateral do mundo, mal, o que o Nuno Mendes joga é um absurdo. Um absurdo. E eu já tinha falado isso há muito tempo atrás. Desde o ano passado a gente fala sobre atuações de Nuno Mendes e como ele é o melhor lateral do mundo. E se a bola de ouro fosse honesta, ele estaria muito no top 3. Porque é um lateral que faz a sua função, faz mais que a sua função, que também requer atacar e fazer gol. E ele faz isso. E ele anulou todos que estavam contados. Salah, Yamal, ele anulou.
E hoje eu fiquei sem acreditar, cara. Porque o Nuno Mendes é algo bizarro, cara. Bizarro. A marcação do PSG é bizarra. Mas enfim, perdemos na nossa vez. O Stefanov vira o Yashin, encapeta o Yashin. O Yashin deve estar olhando com orgulho pra ele, porque o que ele catou hoje foi loucura também, tá? Perdemos 4 pênaltis. E de novo, eu não vou culpar nenhum desses jogadores, cara. Eu não vou chegar aqui, ai, porra, Luiz Araújo, Saul, porra, tanto de sacanagem. Não vou, não vou, não vou. Porque ele já. Eu acho que essa temporada eles têm que levar de cabeça erguida do que eles fizeram nesse brasileiro, o que eles fizeram na Libertadores, com o que foi a temporada também, né? Em questão de a gente ter uma Copa do Mundo no meio do ano. A gente teve vários jogos difíceis, pô, contra o Chelsea, contra o Bayern de Munique, que requer atenção, exausto físico. O que foi, de novo, 74 partidas do time oficial, time titular. Loucura. Mas, gente, é muito bizarro. É um sentimento, cara, que. Gente, não tem que descrever esse sentimento, cara. Eu não vi 81, obviamente, eu tenho 26 anos. Eu já vi muita merda no Flamengo, cara. Muita merda. Épocas sombrias no Flamengo. Muitas. Val Baiano. Cara, Denis Marques era um que eu detestava. Eu tinha um filho do. O filho do Bebeto foi um cara que me iludiu demais, mas. Uma época muito sombria, cara. Muito sombria. Onde eu via o Flamengo ganhando títulos até com os bagres no time. Era loucura. Cara, o Tigrão. Quem se lembra do Tigrão? Cara, Rodrigo Alvim também na zaga. Porra. Mas hoje em dia não é mais isso. Porém, é uma sensação de. Tem outra sensação, tá ligado? Antes era a sensação de não cair. Eu me lembro quando o Obina faz do gol contra o Paraná, que salva o Flamengo, sabe? E hoje em dia essa não é a sensação de lutar contra o rebaixamento de alívio, de, sabe? É, de tensão por não cair. É tensão por ganhar um título, que eu acho que foi o que marcou, está marcando essa nova fase, essa nova época do Flamengo desde que se reestruturou. E em 19 a gente teve esse primeira sensação do Mundial, quando a gente joga contra o Liverpool e a gente perde no tempo extra, com o gol do Roberto Firmino. Não tinha muito o que fazer. E naquele ano, cara, eu fiquei pensando assim, gente, Diego Alves contra Alisson, nos pênaltis. Quem que vai catar? Quem que cata mais? O óbvio ali era Diego Alves. Mas esse ano mostrou também que o óbvio a gente talvez não fosse para aquele canto também. Porque esse ano, quando eu vi pros pênaltis, eu comecei. Quem tava em live viu, comecei a ficar. Cair a pressão, começar a quase chorar, ficar muito nervoso, porque na minha cabeça, Rossi contra Stefanov. Com todo respeito ao Stefanov, eu nunca ouvi falar desse senhor. Eu nunca ouvi falar desse. Mas, cara, eu acho que até os rivais podem falar isso. Stefanov, irmão, encapetou o Yashin. E Stefanov foi muito subestimado e catou 4 pênaltis. 4 pênaltis. Tem aquele do Pedro, que ele se adiantou. Irmão, não adianta nada falar que aquilo não adiantou. Podia ter feito diferente, podia, mas esse é o famoso e se? E se? E se não funciona no futebol? Gente, como disse, estou orgulhoso do time. E a sensação, cara, é pior. Porque em 2019 a gente perde pro gol do Firmino. Esse ano a gente perde nos pênaltis. Voltando nesse assunto, né? A gente perde nos pênaltis e perde de uma maneira que é 50-50. Penalidades é 50-50. Todo mundo sabe disso, que pênaltis não tem muito o que fazer, irmão. É loteria. E é o mérito dos dois times por terem chegado nessa parte do jogo, né? Porque um time tá defendendo muito bem, que quer levar pros pênaltis, ou o time atacou muito bem, empatou o jogo no agregado pra levar pros pênaltis. Pênaltis é sempre loteria e sempre pode ir pra um lado ou pro outro, mano. A gente teve agora um Racing Independente no final de semana, no final da Supercopa, do Playoffs do argentino, onde a campanha do Independente foi uma campanha de copeiro. Ninguém esperava que eles iam ganhar, eles foram lá, ganharam do Racing nos pênaltis.
Quando um jogador do Independente já tinha perdido o pênalti, depois o cara foi lá e catou o pênalti. Enfim. Gente, é muito difícil, cara. É uma sensação que eu não desejo pra ninguém. Nem pro rival, nem pra nada. Eu imagino que alguns rivais já tenham passado por isso. Não uma sensação igual, mas uma sensação de Fluminense, por exemplo, nessa Copa do Mundo que teve no meio do ano. Perder pro Chelsea deve ter ficado triste, tá ligado? Com uma leve sensação de, pô, será que dá? Porque o Chelsea é o Chelsea, né? O Chelsea não é um time fácil. O Palmeiras contra o próprio Chelsea, quando eles perdem por aquele gol do Kai Havertz. Eles podiam ter ficado com essa sensação. Será que a gente leva pros pênaltis? Será que dá? Essa sensação é pior porque a gente chegou aí pros pênaltis e nos pênaltis a gente subestimou demais. Eu, pelo menos, subestimei demais o Stefanov. É difícil, gente. É difícil demais a sensação. Mas enfim. Ao elenco do Flamengo, acho que cada um desses elencos tem que estar feliz com o que eles fizeram esse ano. Foi um ano muito mágico pra eles, onde eles conseguiram ter esse parâmetro. Que eu acho que esses jogos contra o PSG, a gente jogou contra o PSG, Bayern e Chelsea. Os clubes de elite no futebol europeu. A gente já consegue sentir um parâmetro, tá ligado? Do que é o futebol brasileiro e um futebol europeu. Eu acho que isso é muito bom pro futebol, esses torneios, por causa disso, mano. A gente pega o melhor time de tal continente contra o outro, tá ligado? Pra gente ver os parâmetros de futebol. E eu sinto que tem muito time brasileiro que consegue só passar o rodo em time europeu. Tem muito time mesmo. E eu sinto que também, em questão de continente, é Europa e América do Sul. É ali, mano. Ali. Ali. A gente vê o futebol sul-americano tá atrás da elite, mas da prateleira A, alguns times estão na mesma prateleira, até melhor que vários. Vários. É bizarro. Mas enfim, gostaria de fazer uma menção aqui, além do Arrascaeta pro Felipe Luiz, eu gostaria de fazer uma menção aqui também pro Guilhermo Varela. Guilhermo Varela, que eu acho que é um cara que eu já xinguei muito. É um cara que eu não pedi fora, mas é um cara que pra mim era reserva. E eu acho que esse final de ano e essa temporada do Guilherme Varela foi uma temporada absurda, de um nível que eu não esperava que ele ia fazer e ele fez. Final da Libertadores, ele deu a vida, e deu a vida, e hoje ele também deu a vida. Cara, o carrinho que ele deu, acho que foi no Kivara no Barcolá. Papo de absurdo, gente. É absurdo o que ele fez ali. É absurdo. O que ele jogou é absurdo. O que o time do Flamengo, o elenco do Flamengo inteiro, se dedicou para esse momento é absurdo. Só gratidão a eles. Arrascaeta. Cara, a temporada da sua vida até agora, né? A temporada da sua vida é muito, muito, muito especial ver o Arrascaeta jogar. Ter esse jogador, ver essa geração que está acompanhando o Arrascaeta desde que ele chegou no Flamengo até o ponto agora. É muito especial isso. Esse cara é muito diferente. Eu acho que todo time brasileiro desejaria um Arrascaeta no time, porque, por mais que ele não tenha feito tanto na final, o que foi essa temporada pra ele é algo surreal. Surreal. Joga muita bola e, cara, eu acho que ele chega perto a sentar na prateleira do Zico, na minha opinião. É um cara que, cara, se ele ganhasse, certeza que sentava na mesma prateleira do Zico. Mas não ganhou, mas mesmo assim merece todo o reconhecimento e entra ali, talvez logo atrás do Zico. Não sei, isso é de cada um também. Todo mundo tem seus ídolos próprios. E ainda entra, pra mim, nisso, Felipe Luiz. Cara, o Felipe Luiz, eu sempre gostei dele como jogador. Não vou falar que, pô, acompanhava ele no Atlético de Madrid, não. Por mais que eu tenha acompanhado ele num ano, quando ele tava no Chelsea, ele ganhou a Premier League. Foi o único ano também. Mas eu conheci o Felipe Luiz, jogo FIFA, né? Obviamente. Como que eu não vou conhecer o Felipe Luiz? Mas quando ele chegou pro Flamengo, cara, foi uma das contratações que, daquele ali, que chegaram, eu acho que eu fiquei mais animado. Tirando, obviamente, o Arrascaeta, que já tinha chegado antes, o Bruno Henrique e tudo mais. Mas eu fiquei animado porque, cara, Felipe Luiz, jogador de seleção, acabou de ganhar a Copa América. Cara, loucura. E é um cara que também sempre se identificou com o Flamengo, sempre mostrou que era flamenguista, gostava do Flamengo, respeitou a instituição, tanto na hora de se aposentar, quanto na hora que chegou. E do jeito que ele treinou esse time, do jeito que ele estuda, do jeito que ele se dedica para o Flamengo, eu acho surreal. Ele merece um descanso, ele merece muito e ele ainda vai conquistar muito nesse mundo, mano.
Eu sinto que, tipo assim, não vai durar muito aqui. Acho que já tô colocando em mente que daqui a 1 ano ou 2 anos ele não vai dar mais pra segurar. Queria muito mais, muitos anos dele no Flamengo, mas eu imagino que quando o Simeone dá uma balançada e cair, ele vai assumir lá no Atlético de Madrid. Porque eu acho que é um sonho dele e ele quer muito isso também. Que ele gosta muito do Atlético de Madrid, que nem ele ama o Flamengo e ele super respeita. E ele tem feito o Flamengo. Eu acho que ele renova por mais 2 anos, mas eu acho que ele coloca uma cláusula que se o Atlético de Madrid comprar ele por, sei lá, pode comprar ele por 25 milhões de euros, alguma coisa assim. Sabe? Enfim, e tem que avisar com previsório. Não sei. Mas é uma gratidão imensa para esses dois esse ano. Bruno Henrique também tem que entrar nessa lista. O BH, por tudo que ele fez pro Flamengo. Eu acho que esse ano foi um ano memorável também para ele, por tudo que ele passou. Eu acho que vai ficar marcado na história dele. Eu acho que já está chegando no final do BH. O Arrascaeta eu acho que a gente já vai ver por mais anos. Sinto isso que o Arrasca ainda tem alguns anos na frente do Flamengo. Ele quer também fazer isso. Esse preparo físico dele desse ano foi absurdo. Mas eu sinto que o PH é um que é o próximo aí, sabe? E é triste, porque o BH é o BH, mas salvou a gente já várias vezes, já foi o BH em vários momentos, aquele BH super-homem, que salvou a gente em vários momentos da temporada, nas últimas, mas eu sinto que tá acabando, e é extrema gratidão que eu tenho pelo BH, muito mesmo. Que ele foi, pelo Flamengo, que ele respeitou o Flamengo, mas eu tenho que, obviamente, mencionar Arrascaeta e Felipe Luiz como acima pelo que eles fazem diretamente pro Flamengo. É triste, gente, de novo. Sensação de tristeza. Os rivais, de novo, tá no seu mérito. Tem que zoar. Não tem muito o que fazer. Eu imagino que vão zoar. Eu fico com cabeça aberta. Tem que zoar, não tem o que fazer. Mas eu acho que é estranho. Só deixando esse final desse corte aqui pra vocês, essa reflexão. O Flamengo ganhou o Brasileirão e a Libertadores. E a gente tá sendo zoado porque a gente perdeu pro PSG na final, nos pênaltis. Fica a reflexão, tá? Valeu, tamo junto. Espero que tenham gostado dos vídeos. Quem for flamenguista, de novo, espero que vocês tenham compartilhado o mesmo sentimento. Quem não for, fica aí a reflexão nesse final desse vídeo, tá? E, obviamente, obrigado por ter escutado um flamenguista falando, tá? Eu não sou tão clubista assim. Quem puder acompanhar a live, quem puder deixar o like, compartilhar com um amigo esse canal, eu falo sobre futebol, não só sobre o Flamengo. Beleza, gente? Tamo junto. Valeu. Bom jantar, almoço ou café da manhã. Valeu!